Fake news impulsionou a morte de milhares de pessoas inocentes, dividiu lares, excluiu as minorias e eu vou te contar como tudo isso aconteceu. A mentira não nasceu com a internet. Ela não surgiu com as redes sociais, nem foi criada por algoritmos ou aplicativos de mensagens instantâneas. A mentira acompanha o ser humano desde que a palavra passou a ser usada como ferramenta de poder. Desde que alguém percebeu que, ao distorcer a realidade, poderia controlar decisões, provocar medo ou obter vantagem. O que mudou ao longo do tempo não foi a existência da mentira, mas a sua escala, a sua velocidade e o seu impacto. Se a mentira tem pernas curtas, na era digital elas ficaram mais velozes. Durante séculos, a desinformação se espalhava de forma limitada. Um boato precisava necessariamente de um mensageiro, de um espaço físico, de tempo. Uma mentira levava dias, semanas ou meses para alcançar regiões distantes. Muitas vezes, quando chegava, já havia sido desmentida ou perdia força diante da realidade. Havia barreiras naturais, a distância, a dificuldade de reprodução, a necessidade de confiança direta entre quem falava e quem ouvia. A internet derrubou todas essas barreiras. Com o advento da era digital, a informação deixou de ter fronteiras. Uma mensagem criada em segundos pode atravessar continentes em frações de tempo. Redes sociais transformaram cada indivíduo em um potencial veículo de comunicação. O que antes dependia de redações, editores e verificadores, hoje depende apenas de um toque na tela. E nesse novo cenário, a mentira encontrou o ambiente perfeito para prosperar. Esta não é uma narrativa sobre um caso isolado. É uma investigação sobre um sistema organizado, adaptável e altamente eficiente. O sistema das fake news, a indústria do ódio. Fake news não são apenas notícias falsas. Elas têm destino, elas têm alvo, elas têm propósito. Elas são construções estratégicas, são narrativas pensadas para manipular emoções, explorar crenças, reforçar preconceitos e direcionar comportamentos. Elas não precisam ser totalmente falsas para funcionar. Muitas vezes basta uma pequena distorção da verdade. A nocividade de uma notícia sem veracidade vai muito além do erro factual. Uma fake news interfere diretamente na realidade social. Ela molda opiniões, altera decisões, influencia eleições e estimula violência e destrói reputações. Em alguns casos, o dano é irreversível. Há exemplos reais, documentados e trágicos. Em diferentes países, inclusive no Brasil, falsas acusações espalhadas por aplicativos de mensagens resultaram em linchamentos. Pessoas inocentes foram apontadas como sequestradores, criminosos ou estupradores com base em mensagens falsas, imagens fora de contexto ou áudios anônimos. A população, tomada pelo medo e pela indignação, agiu antes da verificação. O julgamento foi instantâneo, a punição fatal. A fake news não apenas mentiu, ela matou. Hoje, quem divulga material fake news tem o mesmo potencial lesivo de uma pessoa que aponta a arma ou desfere murros e pontapés em um linchamento. No contexto policial, a desinformação também se mostra letal. Vídeos de abordagens editados de forma parcial, sem contexto ou com narrativas falsas circulam rapidamente e inflamam a opinião pública. Em alguns casos, a polícia é injustamente acusada. Em outros, crimes reais são relativizados ou invertidos e, por vezes, romantizados. O resultado é a erosão da confiança social, o aumento da tensão e a radicalização dos discursos. A verdade se perde em meio ao ruído. Na política, o uso estratégico das fake news atinge níveis ainda mais sofisticados. Campanhas inteiras são estruturadas com base na desinformação. Notícias falsas sobre fraudes eleitorais, associações inexistentes com organizações criminosas, falas inventadas e promessas irreais são disseminadas em massa. O objetivo não é apenas convencer, mas confundir. Criar um ambiente onde nada parece confiável, onde todas as instituições são desacreditadas e onde a emoção substitui o pensamento crítico.
E quando a política se mistura com a religião, o impacto se torna ainda mais profundo. Fake news religiosas exploram a fé como um instrumento de manipulação. Líderes são citados fora de contexto, milagres são inventados, perseguições são exageradas ou completamente falsas. Textos sagrados são usados como escudo para discursos de ódio ou interesses políticos. Nesse cenário, a mentira não ataca apenas a razão, mas também a espiritualidade, tornando-se ainda mais difícil de ser questionada. Mas quem está por trás disso? Quem é o autor da fake news? A investigação revela que não existe um único vilão. O autor da fake news pode ser o profissional, agências de marketing black hat contratadas para destruir adversários. O ideológico, o militante que acredita que o fim justifica os meios. O lucrativo, sites que criam manchetes absurdas apenas para ganhar dinheiro com anúncios por clique. Em alguns casos, são grupos organizados financiados por interesses políticos ou econômicos, estruturas profissionais com redatores, designers, estrategistas e especialistas em algoritmos. Em outros, são sites criados exclusivamente para gerar cliques, monetizar anúncios e explorar a viralização. Quanto mais absurda a notícia, maior o engajamento. A mentira se torna um negócio lucrativo. Há também os autores anônimos, perfis falsos, robôs automatizados, contas criadas apenas para inflar narrativas. Eles não precisam de credibilidade própria, eles se apoiam na repetição. Quanto mais vezes a mentira aparece, mais familiar ela se torna. E o familiar, para o cérebro humano, tende a parecer verdadeiro. Mas existe um ponto ainda mais delicado nessa cadeia: o divulgador comum, o replicador. Quem divulga sem análise também dissemina a mentira. Seja por desonestidade, querer prejudicar alguém, ou pura desinformação, falta de filtro, o ato de compartilhar sem checar torna o indivíduo um cúmplice moral do caos. A pessoa que não criou a fake news, mas a compartilhou, muitas vezes com boa intenção, outras vezes por indignação, medo ou alinhamento ideológico. Nesse momento, a responsabilidade deixa de ser exclusiva do autor original e passa a ser coletiva. Quem divulga sem analisar também participa da disseminação da mentira. Ignorar essa responsabilidade é um erro grave, fatal. A desinformação se alimenta da ausência de filtro crítico. Quando alguém compartilha uma notícia sem verificar a fonte, sem questionar o conteúdo, sem buscar confirmação, essa pessoa se torna um elo ativo na cadeia da mentira. Não é apenas desinformação, em muitos casos é desonestidade intelectual. As estratégias de fake news são variadas e altamente adaptáveis. Entre as mais utilizadas na mídia e nas redes sociais, destacam-se a notícia totalmente falsa, criada do zero, sem qualquer base real. O autor fictício que imita nomes de jornalistas, médicos ou especialistas. A meia-verdade, em que fatos reais são misturados com mentiras, distorcendo a verdade para se beneficiar. O deepfake e IA, o uso de inteligência artificial para simular a voz de autoridades dizendo algo que nunca disseram. O uso de autoridade emprestada, citando figuras públicas ou religiosas para dar credibilidade. O exagero deliberado, inflando dados reais para gerar pânico ou urgência. A distorção de contexto, emprestando fatos antigos, desatualizados como se fossem atuais. O título sensacionalista que não corresponde ao conteúdo. A exploração emocional, usando medo, raiva ou compaixão. Essa gera muito engajamento, e vamos ver mais adiante que gera resultados fatais. A teoria da conspiração, que fecha a narrativa e invalida qualquer contestação. A repetição em massa, tornando a mentira familiar e aceitável. Essas estratégias não surgem por acaso. Elas exploram falhas cognitivas humanas, como o biés de confirmação, a tendência a acreditar no que reforça crenças prévias e a dificuldade de lidar com informações complexas. Por isso, o filtro crítico é essencial. Antes de acreditar e compartilhar, é preciso perguntar: quem escreveu isso? Qual é a fonte? Há dados verificáveis? Outros veículos confiáveis confirmam. Essa informação desperta uma reação emocional intensa. Em um ano de eleições, esse cuidado se torna ainda mais urgente.
Cada compartilhamento pode influenciar decisões políticas, fortalecer discursos extremistas e comprometer o processo democrático. A democracia não é destruída apenas por golpes explícitos, ela também se desgasta silenciosamente quando a mentira se torna rotina. A verdade exige esforço, exige tempo, leitura, confronto de ideias. A mentira não, ela exige apenas um clique. E é exatamente por isso que ela se espalha com tanta facilidade. Encerramos esta investigação com uma reflexão inevitável. Toda fake news precisa de 3 elementos para existir: quem cria, quem acredita e quem compartilha. Se um deles falhar, a mentira morre. E aqui fica a frase final, direta e inegociável, e um convite. A mentira só se torna viral quando encontra pessoas dispostas a abrir mão da verdade. O conselho a você é simples, mas essencial. Desconfie do que é fácil demais. Questione o que provoca emoção extrema. Verifique antes de compartilhar. Porque no mundo digital, cada clique é uma escolha, e toda escolha tem consequências. Se você gostou, compartilhe esse conteúdo para que essa mensagem seja ouvida por milhares de pessoas que se importam.